dando continuidade à apresentação aqui do quarteirão, isso aqui é igual que cirurgia, né? Um abre, o outro mexe, o outro costura, né? Então o Fábio vai encerrar a apresentação aqui. O Fábio é o atual coordenador de informática aqui da Faculdade de Medicina. Por favor, Fábio. Bem, boa tarde. Agora vamos testar a qualidade do café, se tem a quantidade de cafeína suficiente para deixar todo mundo acordado para esses 80 slides. Eu até dei uma resumida, né? Enfim, eu vou falar rapidamente aí sobre a rede quarteirão de saúde, tá? Alguns desafios e perspectivas, muito parecido também com o que o HC passa, né? Dado pela diversidade que existe aqui no quadrilátero. Enfim, o quarteirão de saúde, do ponto de vista de instituições USP, nós temos aí Faculdade de Saúde Pública, Instituto de Medicina Tropical, Faculdade de Medicina, Serviço de Verificação de Óbitos da capital e Escola de Enfermagem. Hoje, essa área ela é a segunda maior da capital em área construída e a quarta maior em área territorial, ainda com potencial de expansão. Só que na Faculdade de Medicina ainda está prevista a construção de um anfiteatro espera-se para 600 lugares e mais um prédio novo que vai ser construído aí de 8 andares aqui na área de estacionamento. Então, o pessoal explora muito. Eu coloquei aqui alguns números, só para ilustrar a dimensão das unidades que compõem aí o quadrilátero de saúde, né? População de alunos e servidores, isso daí são dados do Anuário Estatístico de 2011, são pouco mais de 7 mil pessoas, e a gente não está nem computando aquelas pessoas que têm vínculo da HC, Fundação Faculdade de Medicina, Fundação Zerbini, que desenvolvem atividades aqui dentro da faculdade. Do ponto de vista de acervo bibliográfico, a gente está falando em torno de 813 mil títulos, e crescendo isso daí, muito rapidamente, principalmente agora com a parte de incorporação de conteúdo multimídia. Existe aí a proposta de que todas as aulas que sejam realizadas, elas passem a ser gravadas e que componham aí o acervo, a base de conhecimento da universidade. Em termos de parque de informática, nós temos aí a Faculdade de Medicina, isso daí são bens patrimoniados USP, mas a gente poderia, falando aqui da Faculdade de Medicina, poderia inclusive dobrar esse número facilmente, considerando máquinas de projetos, são adquiridos projetos FAPESP, FINEP e tudo mais. A Faculdade de Medicina com um número mais expressivo, né? Pouco mais aí de 2.000 computadores, sem falar equipamentos de rede, impressoras. A Faculdade de Saúde Pública e a Escola de Enfermagem em seguida, e com a metade, a Faculdade de Saúde Pública, metade do parque de PCs. Não entra nessa estatística IMT e Serviço de Verificação de Óbito da capital. Quanto à conectividade backbone, hoje a USP ela tem um provimento internet feito através da rede MetroSampa, como já foi falado, uma rede provida aí pela TIM Fiber, com topologia em anel, uma infraestrutura de quase 150 km de fibra, com um backbone provisionado em 10 gigabit Ethernet. Entretanto, a última milha, hoje, ela é provisionada a 1 GB. E o backbone LAN, na maioria dessas unidades, é feito com interface de 1 gigabit Ethernet também. Nós estamos aí com uma farta conectividade, né? Já somos usuários aí da MetroSampa, através do ponto de presença no Incor. Também temos condições de acessar a rede Giga RNP, que tem um ponto de presença ali no Incor. O principal ponto de presença aqui acaba sendo o Incor por questão de viabilidade técnica, né? E o POP da rede Quiatera também. E aí backbone do HCNet, o SPNet, Incor e as unidades do quadrilátero se interconectando a esses backbones. Só uma ideia de tráfego gerado aqui no quarteirão de saúde. Hoje, o quarteirão de saúde
essas 4 unidades que eu falei, elas geram em torno a isso. Daí foi uma média mensal que eu peguei hoje, em cima desse canal de 10 GB, dá em torno aí de 100 MB agregado bidirecional. Só a faculdade de medicina, ela consome praticamente quase 100% daquilo que é utilizado nesse entroncamento Campus Butantã, que é o principal provedor de acesso, para o quadrilátero. Então, a Faculdade de Medicina é a principal usuária desse backbone. Entretanto, uma outra visão de conectividade, fazendo um comparativo aí de Encore HC, o Encore demanda muito mais, tem demandado muito mais dados, e o HC também, do que todas as demais unidades que fazem parte aí do quarteirão de saúde. Por quê? O Encore ele possui um cluster, um supercomputador, além de desenvolver diversas atividades de pesquisa, utilizando a rede como instrumento de pesquisa. E o HC, apesar de não realizar pesquisa, mas esse gráfico acaba sendo contaminado com o tráfego que é gerado aqui dentro do quarteirão. Então, isso daí não é necessariamente tráfego direcionado à internet, mas é tráfego local, entre HC, entre Encore e Faculdade de Medicina. Só para ter uma ideia do ponto de vista de organograma, hoje existem as sessões técnicas de informática, com algumas sessões de serviço, nas sessões de informática, apoiadas aí por uma comissão de informática, eventualmente pela assessoria de TI, todas elas respondendo diretamente à diretoria-geral da respectiva unidade. Falando da tecnologia de informação, olhando a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina ela administra recursos de TI no quarteirão de saúde e Campus Butantã. E quando a gente fala isso, estamos nos referindo ao Campus Pinheiros, FOFITO, né, que é o Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que fica lá no Butantã, Centro de Saúde Escola Butantã, que é uma unidade assistencial da Faculdade de Medicina, e também apoiamos a Casa do Estudante de Medicina, Associação Atlética Acadêmica, que é um espaço grande aqui ao lado da faculdade, e o Polo Pacaembu, que acabou se tornando uma extensão, uma área de serviços aqui, que fica ao lado do estádio Pacaembu, com área territorial semelhante à área que compreende o estádio. Infraestrutura e sistemas. Hoje, a medicina ela conta com um CPD e realiza o contingenciamento de seu serviço, né, basicamente backup, replicação de dados, no data center do HC. Tem 27 salas de telecomunicações, 7.000 pontos de rede, hoje em categoria 5E. Iremos agora para a categoria 6. Aproximadamente 200 switches Ethernet 10/100, muitos com uplink e Giga Ethernet, 70 access points, tecnologia BG, 80 servidores, tá, predominantemente usando Linux, e 60 tera de storage, se a gente for fazer a somatória da capacidade de armazenamento em disco desses servidores em produção. Eu tenho aqui dados da Faculdade de Saúde Pública, estou aqui também com o administrador Daniel Marucci, lá da Faculdade de Saúde Pública, e a Saúde Pública ela conta com um único CPD, 8 salas de telecomunicações, 2.500 pontos de rede, já em categoria 6, 40 switches Ethernet, 26 access points, 33 servidores, né, entre servidores físicos e virtuais, e 18 tera de storage, seja a capacidade de armazenamento distribuída como centralizada em equipamento dedicado para essa finalidade. Da parte de infraestrutura de sistemas, a medicina, ainda considerando um legado, uma necessidade que se justificava à época, né, existem 63 servidores de e-mail aqui na faculdade. Porque cada servidor de e-mail normalmente corresponde a um grupo de trabalho, a um laboratório de investigação médica. Então, ele tem um número de contas pequeno, mas, enfim, atende o propósito de um grupo específico. Por exemplo, laboratório de nefrologia, patologia e por aí vai. Somando, nós temos aí 3.000 contas de e-mail no domínio Faculdade de Medicina,
e aproximadamente 100 sistemas internos. Tá? Isso daí é o universo que a Faculdade de Medicina provê e-mails tanto para funcionários com vínculo USP, como funcionários com vínculo qualquer, fundação, enfim. Mas esse número de contas de e-mail ele acaba sendo maior quando a gente considera o universo USP também, nas contas USP-BR. Na Faculdade de Saúde Pública, um servidor de e-mail, 250 contas de e-mail providas sob domínio FSP USP-BR e 15 sistemas internos. Do ponto de vista de recursos humanos, a Faculdade de Medicina conta aí com 21 pessoas, né, e 5 sessões de serviço, se contrapondo aí, a Faculdade de Saúde Pública conta aí com 4 funcionários e uma seção técnica de informática. Então, dá para analisar a dificuldade que existe tanto para quem conta com bastante funcionário, como para pouco, porque o parque ele é sempre muito desigual em relação à equipe que o suporta. Né? Bem, projetos especiais. A faculdade ela apoia diversos projetos especiais e cada um deles demandando cada vez mais recurso da rede. Eu coloquei algumas imagens aí, só para fazer referência. Agora a faculdade ela ativou recentemente um tomógrafo no serviço de verificação de óbitos para realizar autópsia virtual. Isso daí é um programa realizado junto com o Instituto de Radiologia e a disciplina de patologia. Tá? Então existe um tomógrafo que além de colaborar com a prática médica, né? Cria também um acervo relacionado com um banco de diagnósticos, né? De todos os corpos que passam pelo SVO para atividade de necropsia. Nós também fazemos muito uso aí dos recursos da rede RUT, né? RNP. Tem o grupo de telemedicina que interage ativamente com outras instituições que fazem parte do RUT. O projeto Borboleta, que é um projeto assistencial que prevê assistência de saúde no local onde o paciente está, com o profissional de saúde apoiado por tecnologia móvel. Ele vai lá com PDA, ou numa rede 3G, ou numa rede Wi-Fi, o que estiver disponível, e faz consulta de prontuário médico e outras informações importantes. Voltando à telemedicina, tem o projeto do Homem Virtual, que auxilia, colabora com a parte de investigação médica, didática do ensino e também na parte de disseminação, olhando a parte de política pública de saúde. A BVS, inclusive tive semana passada conversando com o pessoal da Bireme, como por ocasião do centenário da Faculdade de Medicina, que se celebra esse ano, a faculdade vai vai abrigar o evento chamado COBEM, que reúne aí profissionais da área de saúde, e a ideia é que a gente divulgue e amplie a biblioteca virtual de saúde. Tem um outro projeto chamado Rede Premium, equipamentos multiusuários, onde essa rede demanda recursos muito específicos para compartilhamento de equipamentos médicos, sequenciadores genéticos, equipamentos que fazem análise genômica, proteômica, e, enfim, todo o equipamento que possa ser conectado em rede, disponibilizado à internet para um grupo maior de usuários. E o projeto do portal colaborativo de ensino, né, no qual as disciplinas de graduação e pós-graduação é denominado SISLAU, Sistema de Literatura de Aprendizado Unificado, mas tem esse nome porque é chamado de Sistema Lei Áurea, porque você liberta os alunos de ficar em sala de aula para poder estudar onde for conveniente determinadas disciplinas que já tenham sido portadas para
para o ambiente virtual de ensino. E isso daí são projetos tidos como especiais aqui na faculdade. Quando falei da rede premium, né, então tem o Centro Bioterismo, Centro Cirúrgico Experimental, análise de imagens pré-clínicas, enfim, microscopia, supercomputadores, todos esses serviços eles estão disponíveis através da rede FMUSP e HCNet para acesso aos usuários e para outros que tenham acesso à internet com credencial para isso. Saúde Pública também participa de vários projetos especiais, o ProInova Lab, que traz a informatização de ambiente didático, anfiteatros, salas de aula, ambientes voltados à telepresença. Também a Saúde Pública participa do RUT, projetos como o Telesaúde, que é um projeto do Ministério de Saúde, também fazem parte da telemedicina, e BVS. Bem, a medicina, eu estou na medicina desde outubro, eu venho do Centro de Computação Eletrônica, e dado o conhecimento que eu tenho aí de 12 anos trabalhando no CCE, a ideia é tentar aproximar e tanto apresentar melhor o quadrilátero, especificamente agora a faculdade, que eu respondo por ela, apresentar os projetos que são de interesse da faculdade e que a gente tenha o aporte dentro de projetos institucionais, assim, estando mais alinhado aí com a universidade. E são projetos comuns de interesse tanto da medicina como da saúde pública, enfermagem e IMT. Participação nas compras centralizadas, a gente adere a vários programas de compra, de hardware, software, sistema de videoconferência, networking, cabeamento, o que for possível, software, a parte de licenciamento de software. Tem um projeto Data Center USP, hoje a gente está tentando qualificar o quadrilátero de saúde para que tenha uma infraestrutura de data center compartilhada e que seja um local assim, com grande disponibilidade, grande resiliência. Isso daí é um projeto central, é daí que tragamos para cá. A modernização de infraestrutura de rede, que compreende aí a substituição de cabeamento e backbone LAN. A Faculdade de Saúde Pública está bem avançada nisso, ela tem obras que estão em curso, provavelmente ela vai expandir sua rede aderindo a esses programas, e a Faculdade de Medicina, como tem uma infraestrutura em categoria 5E, ela vai aderir a isso para modernizar sua estrutura, levando para a categoria 6. O programa de mobilidade, né, que suporte a rede sem fio, indoor e outdoor, instrumentos de medição, tanto para a rede cabeada como para a rede sem fio, a construção de um novo backbone óptico também aqui no quadrilátero, o Cloud USP, sendo que a principal aplicação nesse projeto é o Zimbra, né, fornecimento de e-mail para os nossos usuários, implementar o protocolo IPv6 também é meta. E agora, algo mais factível, dentro das discussões que têm ocorrido junto à Superintendência de Tecnologia de Informação, é a criação do Centro de Produção Digital da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Saúde Pública já possui um, e a gente está procurando também qualificar o quadrilátero como polo de produção digital, dentro daquilo que está sendo descrito pelo Instituto de Mídias Digitais. Alguns projetos locais que nós temos é o de reestruturação do ambiente de data center, já está sendo feita cotação de equipamentos, além da continuidade de prospecção tecnológica, visando aquisição de servidores, storage, criação de ambiente virtualizado, disponibilização de acesso out of band, melhoria das condições de rede, né, e replicação de dados. Nessa parte de replicação de dados, eu tenho avaliado bastante a possibilidade de contratação de VPS, uma vez que existem demandas eventuais de pesquisadores. Por exemplo, o pesquisador ele chega e fala, olha, eu preciso internar
um servidor aí no teu data center. Mas por quanto tempo? Por alguns meses, é um projeto eventual e, enfim, depois o projeto acaba, a gente atinge as metas esperadas e pronto. E fica sempre aquela dificuldade de adquirir equipamento, provisionar infraestrutura adequada para isso. Então, numa análise preliminar, tem se mostrado como uma alternativa viável contratar capacidade computacional de data centers comerciais, enquanto a USP não ofereça esse serviço como item de prateleira. Parece que a Unesp já tem algo assim, né? Então, a ideia é que a gente possa adotar esse modelo também. Ou tendo acesso lá num espaço no queijo da ANSP, lá no Terremark, ou contratando serviço de qualquer data center comercial. Tem outro projeto que é do portal VPN. Isso daí foi implementado inicialmente com solução de software livre para incorporar os alunos de residência médica, porque os alunos possam, quer dizer, agora os atuais médicos, né? Os alunos eles ficam aqui 6 anos buscando aí se graduar em medicina. Ao término do 6º ano, eles perdem completamente o vínculo com a USP, mas ingressam num dos grandes programas de residência médica do país, que é o programa de residência médica do HC. E eles ficam completamente fora dos serviços que a USPNet oferece, que a Faculdade de Medicina oferece. Então foi criado um serviço oferecendo acesso a todas essas aplicações via VPN, e a ideia é que a gente evolua isso com uma solução profissional, associando inclusive com o mecanismo de OTP, que são aqueles tokens de segurança, porque há informação crítica dentro da faculdade que a gente precisa ter a garantia de validação de credencial desses usuários. O projeto Mobilidade FEMUSP, hoje já tem um número grande de access points distribuídos pela faculdade, mas ele é insuficiente para compreender toda a evolução de dispositivos móveis que agora o usuário faz uso. Para vocês terem uma ideia, o portal de ensino, que foi lançado em março, hoje a maior parte do acesso feito a ele não é feito por dispositivos com fio, por computadores desktops. Ele é feito predominantemente por dispositivos sem fio, disparados, tablets, né? E metade da proporção de tablets computados, que são computados de acesso, aí vem celulares. Então, hoje, agora, com esses celulares com display maiores, o aluno ele está em sala de aula já alimentando rede social, baixando documentos, subindo documento, fazendo uso disso com dispositivos móveis, né? Algo importante aqui para a faculdade, para garantir o bom provimento de serviço, é a estruturação de serviços oferecendo um helpdesk para o usuário. O serviço hoje ele já possui uma estruturação que tem bons resultados, mas agora com os efeitos da consumerização ou do BIoT, né, traga sua própria tecnologia, o BIoD traga seu próprio dispositivo, a atividade de suporte de informática se torna cada vez mais crítica, porque hoje o usuário ele chega com um iPad 2, amanhã ele chega com um new iPad, depois ele tem um Ultrabook, amanhã ele tem um celular, e todos esses dispositivos têm que estar conectados na rede porque ele acessa os serviços, né? Isso daí traz uma complexidade muito grande para a atividade de suporte. Então, com o helpdesk, a gente vai conseguir estruturar melhor isso. A construção de um novo backbone óptico, prevendo, inclusive, suporte aí às novas interfaces de 100 GB, e além da intenção de se criar uma estrutura 10 GB interna, a unidade. Bem, voltando aqui, o projeto de identidade única, não existia a identificação única, a autenticação através de um único mecanismo, né? Para cada sistema você tem uma senha, e agora com a implementação do LDAP se torna mais factível, né? A identidade única.
Contingenciamento internet, isso daí é um projeto que está sendo discutido juntamente a HC e Incor, para a contratação de um outro link, seja a gente dotando, né, multiplexando o que a MetroSampa oferece. A gente espera aí, até uma Padtech aqui na plateia, a gente espera que, de repente, a ANSP consiga conduzir aí um bom projeto para dinamizar essa infraestrutura que utiliza a fibra apagada, que é algo que vale muito, né, para a comunicação de dados. Há também um projeto de implantação de VDI, tá, de virtualização de desktops, utilizando alguns Team Clients, seja em meio wired ou wireless, e espera-se iniciar um piloto aí de 200 a 600 máquinas. Tá? Também tem a parte de comunicação visual, instrução ao usuário, ao visitante, utilizando totens e painéis, tipo digital signage. A modernização dos anfiteatros históricos. Hoje, cada vez mais faz necessário dispor de recursos de videoconferência, captação de imagem para transpor aquilo que vai se tornar um acervo digital da faculdade. E, enfim, rede de videoconferência, PTV e High Def Streaming com DVTS. A gente tem grande interesse em poder participar de projetos, tanto coordenados pela ANSP, como também pela RNP, no qual a gente possa ter sessões de diagnóstico, né, de análise clínica, envolvendo pesquisadores no Brasil e no exterior. A gente já tem prova de que a infraestrutura entregue por cada instituição viabiliza isso, possibilita isso, e a ideia é que a gente participe desses projetos. Enfim, obrigado aqui em nome de todas as unidades e agradeço a oportunidade. Bom, o Fábio passou no teste, né? São 7 para 6 e tem ainda uma quantidade aceitável de gente na plateia. O resultado foi aprovado. Temos alguns minutinhos. Alguma pergunta ao Fábio? A questão que o Jackson mencionou sobre serviços compartilhados, você também tem esse movimento com ela? Sim. Sim, a ideia, assim, hoje está ocorrendo um estudo grande, fazendo a análise de negócio de cada grupo. Então, a Faculdade de Medicina ela tem observado melhor seus processos, a necessidade de utilização de sistemas, e em alguns pontos poderá ocorrer inclusive a utilização de sistemas conjuntamente. Então, isso daí é algo que está sendo discutido aí em comissões junto a cada equipe técnica, né, com a integração dessas equipes. E, enfim, hoje um exemplo de integração de serviços. O HC ele arrumou uma forma de viabilizar a integração de serviços utilizando, por exemplo, o suite da Google, o Google Apps. A faculdade ainda não adotou essa solução porque ela ainda aguarda uma resposta da universidade. Tem uma série de ações em curso que a gente precisa estar avaliando como que vamos aderir a ela e que tipo de abertura vai ser dado tendo em vista a diversidade aqui da Faculdade de Medicina. Como eu falei, não temos somente funcionários USP, de vínculo USP. A faculdade, para vocês terem uma ideia, ela tem 600 funcionários USP e um número muito maior de funcionários fundacionais que fazem isso daqui acontecer, fazem isso daqui funcionar. São laboratórios, uma série de coisas, profissionais de várias áreas atuando. Então, a discussão de integração de serviços e o que aderir é feito sob esse contexto. Mais alguma pergunta? Cordeiro é Fábio, né? Fábio. Isso. Fábio, como foi para
Faculdade de Medicina lidar com essa quebra de paradigma, de ideia, pelo menos, de e-mails locais e e-mails fora do seu ambiente controlado? Então, existia alguma política, ou vocês tiveram que mudar alguma política, ou vocês elaboraram uma nova política? Então, existe uma política consolidada, inclusive, que por razões históricas o Paulo Simeonato faz parte da equipe. Ele participou tanto da concepção dessa distribuição de servidores de e-mail, como também qual a disciplina, né, de criação desses servidores, o porquê deles. Enfim, tem uma questão histórica que está atrelada também a como a disponibilidade dos recursos, quais recursos existiam à época para se criar um ambiente com essa característica. Bem, há dois fatos. Um, que os recursos, né, e capacidade computacional das máquinas à época não davam condições de se ter uma grande máquina aqui oferecendo serviço para todos, mas isso daí não era a maior restrição, não. A maior restrição é a característica da casa. Cada laboratório de investigação médica, cada grupo de trabalho decidiu que gostaria de ter suas informações ali isoladas de outros grupos, sem essa visão de compartilhamento de recursos. É algo que tinha estava bem definido naquela época, existia justificativa plausível para isso, mas hoje, com o mundo aí da computação em nuvem, aumento da oferta de recursos computacionais de alto desempenho, alta capacidade, já não faz mais sentido você adotar esse tipo de infra. A gente ainda não pôs o pé nesse mundo da virtualização de serviços, de migrar os serviços para a nuvem, como o HC decidiu, porque ainda existe uma discussão interna que tem que ser bem equacionada entre os interessados e quem provê o serviço. Solução técnica de qualidade, de alta confiabilidade já existe, mas o problema ainda está nas pessoas, tá? Então, aquele negócio. O usuário, ele faz uso do Gmail aqui na faculdade. E utiliza, inclusive, o Gmail como ferramenta corporativa. Mas quando a instituição oferece esse serviço na nuvem, ele fala, não, eu não quero porque o serviço não é seguro. Ué, mas ele é seguro ou não? Então, vai ter um trabalho de convencimento e que tem que vir respaldado aí por um conselho de informática, porque aquele negócio que nenhum administrador de rede gosta de servir de para-raio, né? Quando algo não funciona, né? E hoje a gente sabe que os contratos para alguns serviços disponíveis nas nuvens ainda são tanto quanto nebulosos, né? Faltam cláusulas que dê garantia suficiente em relação a SLA de serviço, enfim. Tem uma série de senões aí que quando o administrador ele adota essa linha, né? Olha, vamos investir nisso, ainda faltam questões a serem respondidas, mas ele segue adiante porque é uma hora, enfim. O serviço hoje ele é tido como confiável, né? A grande insegurança vem por parte do usuário. O serviço de Gmail, no caso para o APPS, ele é hospedado fora do Brasil. O host dele é fora do Brasil. Isso preocupa? Preocupa, sim, bastante. Mas há modelos de serviço que possibilitam você ter uma cópia das suas mensagens localmente. Quer dizer, tem a questão de privacidade, que você crê piamente lá no contrato com a empresa que está segurando, né, as condições, mas eu vejo que a segurança maior, olhando os e-mails, é você ter uma cópia local. Só que esse é um problema que custa, e ninguém quer pagar por isso, né?
Bem, hoje, por exemplo, a faculdade ela oferece um serviço com uma caixa postal limitada de 1 giga, às vezes mais, enfim, para as mensagens que circulavam no passado, que basicamente eram textos, suficiente a grande parte dos usuários. Hoje tem imagem, tem uma série de coisas anexadas, mas o diferencial ainda desse serviço limitado é a segurança, porque toda vez que acontece um problema, as mensagens elas são prontamente recuperadas. E mais, toda vez que acontece um problema, você sabe exatamente quem está administrando o serviço e ele pode te responder enfaticamente o que está acontecendo de errado. Agora, a gente não tem ainda um estudo de caso da pior experiência. Olha, eu tentei trazer as mensagens de um provedor aí que oferece serviço na nuvem para dentro do meu site e eu não consegui, porque eu não consegui no todo, porque existe incompatibilidade de formatos na transição, enfim, aquelas coisas que às vezes você diz, ué, mas tem isso? Bem, alguma hora aparece alguma restrição que ou vai aumentar prazo para você ter aquela informação na mão, ou você não vai ter toda a informação. Enfim, ninguém apareceu ainda dizendo, olha, meu mundo caiu, meu mundo acabou, porque o que eu confiava que estaria lá no provedor não está. E eu não li na entrelinha da versão 2, 3 do contrato que isso daí poderia acontecer. Bem, se eu não me engano, a Google, Facebook, Hotmail, a Microsoft, ela fez uma série de revisões contratuais. Lógico que para o mundo corporativo isso daí é feito, analisado por uma procuradoria jurídica, né? Mas o usuário ele também está muito suscetível a esse tipo de mudança contratual em função de novas garantias ou não, né, que o provedor possa oferecer. Enfim, isso daí é visto como algo crítico e é apresentado para a direção da faculdade. Olha, você quer ter toda a garantia, custa tanto. De graça, o HC ele foi pelo lado de graça. Eu tenho grande capacidade de armazenamento, capacidade de atribuir inúmeras contas sem gastar um centavo. Mas quando o link da MetroSampa, que era algo que ninguém acreditava que pudesse ficar fora do ar, numa topologia em anel, ele se rompeu em mais de um ponto, todo o serviço de mensageria ficou fora do ar. Então, enfim, é uma decisão estratégica que tem que estar alinhada ali com a alta direção da instituição. Isso tipicamente é um problema de direção, não é técnico, né? Nosso. Só vou fazer uma observação, porque eu não vou resistir estando aqui na minha casa, né? Porque ele fez a pergunta, eu já vi o Marcelo dar uma risadinha aqui, né? Então, eu vou dizer para você o seguinte, em instituições como a do Marcelo e a minha, você colocar um e-mail corporativo é mais ou menos como você convencer a Mancha, a Gaviões, a Independente a terem um e-mail comum. Tá certo? futebolpaulista.com ou .org. É mais ou menos por aí. Talvez seja mais fácil com as torcidas. Tá certo? Então, mais alguma pergunta? Bom, senhores, muito obrigado pela presença aqui. Amanhã nós iniciamos às 9h. Não esqueçam os crachás, porque nesses serviços verticalizados que esses caras criaram, um deles é o da segurança. Atualmente está funcionando. Às vezes eles criam problemas sérios para entrar aqui. Então, tragam os crachás, que isso facilita tudo. Muito obrigado, uma boa noite, até amanhã. Querido.